Evangelho, sexta-feira da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rude. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Assá, Assá gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 17 de dezembro, damos início à sequência dos dias que nos aproximam da grande celebração do mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, a celebração do Natal. E de hoje até o dia 24, o personagem que aparece dentro da Santa Liturgia, assim como João Batista nos acompanhou até o dia de ontem, a Virgem Maria nos acompanhará até o dia 25, quando então cantaremos o nascimento do Senhor na noite, na solenidade da missa de meia-noite, que no nosso Brasil é feita antecipadamente por diversas razões sociopastorais. E meus irmãos, hoje damos início com a Santa Liturgia nos conduzindo para o início do Evangelho de Mateus, com a narrativa da genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. A genealogia do Senhor não é apenas uma cadência de nomes, um elenco que nos dá a conhecer o passado de Jesus. A composição da genealogia é uma tradição muito antiga que marca o direito à participação ou à pertença a uma determinada história. Mateus marca o início da genealogia de Jesus em Abraão. Lucas marca em Adão. Por que essa diferença? Porque Lucas quer chamar a atenção para o fato de que Jesus traz sobre si a herança de toda a humanidade. E Mateus quer marcar a referência de que Jesus pertence à tradição de Israel, traz sobre si a promessa do Senhor feita aos patriarcas. Não se trata aqui
de uma segregação, digamos assim, ou de um privilégio que Mateus estabelece em detrimento a aqueles que não vêm da fé de Israel, mas ao fato de que Mateus está escrevendo o Santo Evangelho exatamente para a casa de Israel. Então, ele coloca como ponto de partida essa realidade de Abraão. Como o próprio texto disse, e nós ouvimos nos últimos versículos, a composição de Mateus teve uma delicadeza muito particular. Ele dividiu em 3 grandes passagens a história da salvação e relatou 14 gerações em cada uma dessas 3 passagens. Então, olha que delicadeza. As 3 grandes passagens, mostrando assim o tempo da plenitude trinitária, e dentro de cada uma delas, 14 gerações. O nome Davi, escrito em hebraico, se usa somente as consoantes. E a consoante D, V e D representam ao mesmo tempo os números 4, 6 e novamente 4, que somados dão 14, mostrando que cada ciclo da história foi sempre o ciclo de preparação para a vinda do Messias, do filho de Davi, para o cumprimento da promessa do Salvador. 3 ciclos se passaram e nesses 3 ciclos se preparou a vinda do Messias, o tempo da plenitude, a vinda de nosso Senhor, o Messias prometido, o filho de Davi, o Salvador da casa de Israel e de toda a humanidade. Essa imagem, ela é muito forte em todo o Evangelho de Mateus. Mateus vai falar a respeito dos 7 ais de Jesus, vai contar 7 parábolas do Senhor. O número 7 vai aparecer em diversos momentos e ele simboliza, na tradição antiga, a plenitude, a totalidade. Nesse caso, em Cristo está a plenitude do tempo, a totalidade da revelação de Deus. Olha que fantástico, meus irmãos. Um outro detalhe na genealogia são várias coisas, vamos pegar apenas algumas. É o fato de que no corpo da genealogia aparecem 4 mulheres. Todas as 4 são estrangeiras e entraram de uma maneira muito inusitada e cada uma a um modo distinto da outra dentro da história de Israel. Desde Tamar, a Raabe, a Urias, Tamar, Raabe, a mulher de Uria, Betsabé e Ruth. Todas 4 estrangeiras, todas 4 entram de um modo peculiar, né? Ruth conhecemos um pouco mais a história, Betsabé também conhecemos a história dramática do rei Davi, onde Betsabé se torna mãe daquele que vai ser um dos filhos do rei e depois irá entregar para ele Salomão, e depois Ruth, que permanece junto com Noemi e vive uma aventura única sobre a misericórdia e nos conta a misericórdia de Deus e como se torna parte, toma parte na história de Israel. Quis o Senhor que esses ventres gerassem dentro dessa história. Trouxe o Senhor a vida do ventre dessas mulheres para a história de Israel. Dessa forma, elas entram e geram na história do povo. Olha que delicadeza do Senhor, né? Porque não é apenas um ser alcançadas, não foram alcançadas pela história de Israel, mas geraram dentro dessa história a continuidade da história. Deus não simplesmente nos alcança com a salvação, Ele nos traz para dentro dessa história e nos faz participantes dessa história. Olha o que falamos nesses últimos dias na nossa meditação, olha o que falávamos ontem
a respeito de recolhermos com os olhos, de sermos as testemunhas que vão depois recordar, cantar a memória das obras de Deus, cantar as memórias da misericórdia de Deus. Seremos aqueles que iremos suplicar aos céus a providência de Deus no tempo da espera, com um coração zeloso e vigilante. Dessa forma não somos e não seremos jamais nos planos de Deus uma realidade passiva a ser alcançada sem que se mova em qualquer modo, mas o Senhor nos traz para dentro da história da salvação e nos faz participar, gerar dentro dessa história em Deus com fecundidade a continuação desse anúncio salvífico. Fantástico isso, é belíssimo. Então tem essa particularidade e toda a genealogia vem marcada pelo uso de um verbo que na tradução é gerou. Então, fulano gerou fulano, e assim sucessivamente, dando a ideia patriarcal daquele que fecundou, que chamou a vida. Mas quando chega no momento de São José, diz, foi gerado. Com tanta delicadeza, Mateus marca com a mudança do verbo essa particularidade da concepção virginal da Beatíssima Virgem Maria, a concepção de Jesus mantendo a virgindade da Santíssima Mãe de Deus foi uma concepção realizada pelo próprio Deus. Eu estou aqui procurando pronto, achei. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A nossa tradução que usamos no livro do lecionário é essa. Estava aqui pegando rapidinho para poder falar certinho o texto como ele aparece. E dessa forma, a herança de Jesus dentro da linhagem davídica, ela vem por meio de São José. Jamais a presença de São José foi uma presença paralela em toda essa história da genealogia e em toda a história da salvação, porque Jesus vem da família de Davi por meio dessa realidade. Quando José recebe a Virgem Santíssima com o Senhor concebido em seu ventre por obra de Deus, ao receber como esposa, transfere à sua esposa toda a dignidade que é própria de sua história. Então, toda a herança que lhe é própria é transmitida a seus filhos. Ao recebê-la, transfere à Virgem Santíssima e também a nosso Senhor Jesus Cristo a herança da casa de Davi. Assim, Jesus é um filho da casa de Davi. Olha com que delicadeza Deus Pai escolheu e preparou São José para esse momento. E olha o testemunho de São José todas as vezes em que apareceu na Sagrada Escritura, sem dizer uma única palavra, mas sendo um homem de atenta escuta à vontade de Deus. Fala pouco e escuta muito. Se queremos falar numa linguagem bem mais simples. Mas por quê? Fala pouco e escuta muito. Porque o seu ouvir a Deus é também o seu viver. A gente pode ter uma ideia de que fala pouco porque tem pouco o que falar. Não, não, não. Lembrem-se daquele binômio que a gente falava. Em Deus, o falar e o agir têm equivalência. Lembrando sempre do livro da Gênesis, quando o Senhor dizia, e Deus disse, faça-se, e se fez, né? Em Deus, o falar e o agir, ele tem a mesma equivalência, e isso aparece de maneira estupenda na vida de São José. Deus fala e ele age. Todos os momentos em que
São José aparece citado na Sagrada Escritura, é sempre sobre essa dinâmica. Nenhuma palavra dita por São José. É sempre Deus que fala e em seguida São José que age, que cumpre uma ação. Isso mostrando que o seu coração e a sua vida era inteiramente do Senhor. Ele se torna reflexo vivo da obra de Deus. O Senhor estava com ele, e isso é evidente, pois ele recolhe a palavra de Deus em seu coração e se torna ele ato de Deus. Ele é o agir de Deus na história. Belíssimo isso, hein? Que grande referência para todos aqueles que devem conduzir suas famílias. Que grande referência para todos os pais que nos escutam. A mesma referência aparece na vida da Virgem Maria, que guardava tudo em seu coração. Mas de maneira muito delicada, o Pai sempre esperou o falar da Virgem Maria, a introduziu, Nossa Mãe Santíssima. Imagina, a história parou para ouvir o sim da Virgem. Deus não quis recriar todas as coisas, como outro dia meditamos ouvindo um texto dos autores antigos, sem que houvesse a participação de Nossa Senhora, Ele que tudo criou. Do nada, não quis fazer nova todas as coisas sem a participação do sim da Virgem Maria. Olha o tamanho da dignidade que nosso Deus investiu a nossa Santíssima Mãe. E o falar, aqui entra agora para a gente, em nenhum momento falar da Virgem Maria ele é distinto da vontade, do querer de Deus, da obra do Senhor. Quanta responsabilidade na hora de falar nos toca, meus irmãos, como discípulos de Cristo, que o nosso falar não gere dispersão no coração dos homens, que o nosso falar não leve as pessoas a agirem longe da vontade do Senhor. Que o nosso falar seja uma declaração de amém ao que Deus quer e espera. Que o nosso falar seja a expressão da sua vontade, o eco da sua vontade e ao mesmo tempo a confirmação de querer o seu agir no meio de nós. Se grande era a expectativa da Virgem Maria para ver o nascimento, esses dias gravando a novena de Natal de Santo Afonso, me deparei com essa parte e depois parei um instante meditando sobre ela. Se grande era a vontade da Virgem Maria de ver seu filho, de tê-lo nos braços, muito maior era a vontade do Senhor de poder não só estar nos braços da Virgem Maria, mas poder cumprir a vontade do Pai, aquela que tudo desejou com tanto amor e premura, como se fala em italiano, foi o reflexo de todo o desejo, vontade e premura que existia no coração do Filho. Olha que beleza! Não podia, de fato, Deus Pai ter preparado outra mãe para que o Filho habitasse no meio de nós. E é dessa belíssima habitação que eu queria hoje dividir com vocês um trecho de um dos textos de Santo Irineu no Tratado sobre as Heresias, onde Santo Irineu fala a respeito de Eva e da Virgem Maria. Escreve-nos Santo Irineu essas belíssimas linhas. Quando o Senhor veio de modo visível ao que era seu, levado pela própria criação que ele sustenta, tomou sobre si, por sua obediência na árvore da cruz, a desobediência cometida por meio da árvore do paraíso.
A sedução de que foi vítima miseravelmente a virgem Eva, destinada ao primeiro homem, Adão, foi desfeita pela boa nova da verdade maravilhosamente anunciada pelo anjo à Virgem Maria, já desposada com um homem. Assim como Eva foi seduzida pela conversa de um anjo e afastou-se de Deus, desobedecendo a sua palavra, Maria Santíssima recebeu a boa nova pelo anúncio de outro anjo e mereceu trazer Deus em seu seio, obedecendo a sua palavra. Uma deixou-se seduzir de modo a desobedecer a Deus, a outra deixou-se persuadir a obedecer-lhe inteiramente. Desse modo, a Virgem Maria tornou-se advogada da Virgem Eva. Por conseguinte, recapitulando em si todas as coisas, o Senhor declarou guerra contra o nosso inimigo. Atacou e venceu aquele que no princípio, em Adão, fez de todos nós seus prisioneiros, e esmagou sua cabeça, conforme estas palavras, ditas por Deus à serpente, que se leem no Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, enquanto tu tentarás ferir o seu calcanhar. Desde esse momento, pois, foi anunciado que a cabeça da serpente seria esmagada por aquele que, semelhante a Adão, devia nascer de uma virgem. É este o descendente de que fala o apóstolo na sua carta aos Gálatas. A lei foi estabelecida até que chegasse o descendente para quem a promessa foi feita. Na mesma carta, o apóstolo Paulo se exprime ainda com mais clareza ao dizer: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. O inimigo não teria sido vencido com justiça se o homem que o venceu não tivesse nascido de uma mulher, pois desde o princípio ele tinha se oposto ao homem, dominando por meio de uma mulher. É por isso que o próprio Senhor declara ser o Filho do homem, recapitulando em si aquele primeiro homem a partir do qual foi modelada a mulher. E assim como pela derrota de um homem, o gênero humano foi precipitado na morte, pela vitória de outro homem, subimos novamente para a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, é lindíssimo esse texto de Santo Irineu. E depois as imagens que Santo Irineu faz, relacionando a Virgem Maria, a pobre Eva, e fazendo com que possamos admirar e amar a humildade e a obediência do coração da Virgem Santíssima, que nos entrega seu Filho, e como durante o texto, após essa beleza e esse grande testemunho da Virgem Maria, ela vai desaparecendo e dá lugar à grande exaltação a Cristo Senhor, vitorioso e triunfante. Olha, com muita maestria, Santo Irineu nos apresentou com delicadeza a imagem de Nossa Senhora e a grandeza de nosso Senhor. Oh, Mãe bendita, como vai ser bom poder caminharmos juntos na preparação para esse Natal. Ajuda-nos, Senhora, a amarmos mais seu Filho e a termos um coração obediente e humilde nas mãos do Pai, como seu coração sempre foi. Ó São José, patrono e guardião da Igreja, olhai pelas nossas famílias e intercedei por nós para que também nós sejamos o agir de Deus na história, porque o nosso coração é totalmente dele e em nós se move uma única voz, a voz do Senhor.
e não uma voz alheia àquela de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.